E agora, tem um dos caras que eu mais admiro na questão de criação de conteúdo, a questão de criação de blog. É um dos caras que eu aprendo muito junto. A gente aprende muita coisa junto. E desde muito tempo, desde que a gente se conheceu, a gente sempre troca experiência. Esse cara é um poço de conhecimento. E não só de conhecimento, mas de colocar em prática. E hoje, ele tem um blog que simplesmente se chama Viver de Blog, né? E hoje já alcançou, se não me engano, ele pode até me corrigir aqui, mas mais de 3 milhões de visitas no seu blog. Então eu queria que vocês recebessem com muita energia agora. Com vocês, Henrique Carvalho! Bom dia! Oh! Bom dia, bom dia! Bom dia, pessoal. Primeiro, queria reconhecer o Samuel, porque esse é o meu terceiro ano aqui no Segredo da Audiência. Eu comecei em 2014 a participar desse evento como palestrante. E foi minha primeira palestra, em 2014, SDA 1.0. E você confia em alguém que nunca palestrou na vida para subir num palco e trazer uma mensagem tão importante, essa pessoa tem que confiar em você. E o Samuel é uma pessoa de coração muito aberto, é uma pessoa muito do bem. Então eu queria que vocês me ajudassem aqui a reconhecer ele. Uma salva de palmas. Samuel! E além disso, eu queria reconhecer vocês também, por estarem aqui tão cedo, no domingo. Eu sei que muita gente sai à noite, tem bar, tem balada e tal. E 9 horas essa sala está cheia. Olha para o lado, olha quanta gente tem nessa sala. Então uma salva de palmas para vocês também. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre produção de conteúdo, sobre blog. E já eu atualizo o número que o Samuel falou, de 3 milhões. Isso acho que foi do ano passado. Já mudou um pouquinho. Então eu queria começar no meu grande porquê. Por que eu faço o que eu faço? Eu acredito que cada pessoa, cada um de vocês que está aí, cada um de nós tem uma habilidade única. E o Viver de Blog ele nasceu para compartilhar essa habilidade única com todo mundo. Eu acredito de verdade que se a gente compartilha a nossa habilidade única, seja através de um blog, seja através de conteúdos, pode ser vídeo, áudio, texto, o mundo ele se torna muito melhor. Porque o mundo precisa da nossa mensagem e cada um tem uma coisa especial que sabe fazer de melhor. E por isso eu acredito que o Viver de Blog ele traz essa mensagem das pessoas compartilharem essa habilidade única que todo mundo tem. Todo mundo tem algo de especial dentro, algo que realmente tem a ensinar para os outros. Esse é o meu grande porquê. E a gente tem hoje, todo mundo tem a ferramenta mais poderosa do mundo, que é a nossa mente. O poder da nossa mente é ilimitado. Onde você quer chegar, você chega, basta acreditar. O problema é quando a gente não tem clareza das ideias, quando a gente não sabe onde a gente quer chegar. É como se, como o Jerônimo falou, a gente não tivesse a imagem do quebra-cabeça, a gente vai tentar montar ele, mas não vai ter a imagem pronta para saber onde a gente quer chegar. Então, clareza mental, saber onde você quer chegar é fundamental. E muitas vezes a nossa vida parece esse labirinto, a gente tentar entender qual é o caminho certo e às vezes bate ali, volta, não consegue. E realmente, para estar aqui hoje falando com vocês, eu tive que passar por muita coisa. Fracasso, gente que não acreditava no meu trabalho, estar sozinho muito tempo. Às vezes o início ele é meio solitário mesmo. Como muita gente já disse aqui no evento, a maioria das pessoas que estão tendo resultados, um dia elas já foram chamadas de loucos, já foram desacreditadas, já foram a peça que não se encaixava em nenhum quebra-cabeça. Como Steve Jobs fala, e, desculpa, Christian, mas vai ter muito Steve Jobs nessa palestra, vai ter muita Apple. Então, ele dizia, the misfits, pessoal que realmente não se encaixa na sociedade. Eu acho que muita gente aqui que tem esse perfil empreendedor, que tem esse sangue correndo da veia empreendedora, sabe do que eu estou falando.
Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, moro no Rio de Janeiro. Eu fui criado, minha família toda praticamente, ela é formada de engenheiros. Pensamento analítico, né? Adora fazer conta, planilha e coisa e tal. E não era bem o que eu queria. Eu queria seguir uma faculdade de economia. Eu gostava muito do mercado financeiro, o pessoal que está aí, que eu conheci muitas pessoas que estão nessa área de finanças, que lidam com o mercado financeiro. Eu queria fazer o dinheiro trabalhar para mim e não o contrário. Só que tinha um grande problema. Eu passei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, para economia. Só que eu era esse bonequinho aí. Eu dormia em várias aulas, eu levava vários livros de mercado financeiro. Às vezes o livro era tão grande que eu dormia. Eu só acordava quando o livro caía no chão, e aí a professora ficava olhando assim, pô, não é possível, de novo. E outro assunto que também vai ter bastante nessa palestra, praticamente toda a palestra minha tem, é falar sobre Apple e falar sobre Batman. Porque eu adoro Batman. Ele representa muito para mim, não porque é um filme de super-herói, mas eu já vou explicar o porquê. E essa frase, esse trecho do filme, que eu fiz uma tradução literal, é muito importante para eu explicar como eu cheguei até aqui. As pessoas precisam de exemplos dramáticos para tirá-las da zona de conforto, da indiferença. Eu não posso fazer isso como Bruce Wayne. Como um homem, eu sou carne e osso. Eu posso ser ignorado, eu posso ser destruído. Mas como um símbolo, eu posso ser incorruptível, eu posso ser memorável. Bom, esse é o raio-x do que aconteceu comigo durante uma partida de futebol. Eu amo futebol. O pessoal que já jogou futebol comigo, Bruno Piscinini, sabe que eu realmente amo isso. Eu adoro acompanhar futebol, principalmente lá de fora, que eu sou botafoguense, então não tem muita escapatória. Bom, tem botafoguense, então aí... E aí, durante uma partida de futebol, aconteceu um caso muito infeliz de eu quebraram a minha perna. Eu quebrei a tíbia e a fíbula. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Quebrar a perna foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Por que isso? Porque eu acredito que todo mundo que quer fazer a diferença nesse mundo precisa de momentos de imersão, de se conhecer. E se você não se conhece, se você realmente não sabe quem você é, se você acompanha mais a vida de outra pessoa ao invés de tentar melhorar a sua vida, é porque tem algo de errado. Não tem nada de errado em querer se inspirar em outras pessoas, mas tem algo de errado em querer você vestir uma máscara, em querer ser uma pessoa que você não é. Então, esse momento em que eu estava no hospital, tive que ficar 1 mês sem andar, 3 meses, 4 meses andando de muleta e 6 meses para voltar mais ou menos a andar, a correr, e 9 meses para voltar a jogar futebol, que era a minha paixão. E ficar 9 meses sem jogar futebol foi uma das coisas mais dolorosas que aconteceu comigo. Muito mais dolorosa do que quebrar a perna nesse dia. E esse momento de imersão, ele me deu muita clareza. E essa frase, eu acho que explica um pouco. O nosso medo mais profundo não é pensar que a gente é incapaz, mas saber que somos poderosos além da nossa imaginação. E é justamente quando você está sozinho consigo mesmo, e hoje eu valorizo muito a meditação por conta disso, que é você descobrir o seu potencial máximo, descobrir quem você realmente é e onde você quer chegar. E como eu estava com a perna quebrada, eu não podia, nos primeiros meses, né, nem sair da cama direito, minha mãe tinha que dar banho, foi fundamental para eu saber realmente o que eu queria. E eu já tinha um blog de investimentos na época, mas eu fazia um trabalho que eu não considerava memorável. Hoje eu vejo claramente que não era memorável. Mas quando eu quebrei a perna, e por isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu falei para mim mesmo que, assim, não tinha nenhum risco de morrer, nem de ficar paraplégico, nem nada. Mas eu falei para mim mesmo que eu queria fazer a diferença. Que eu sabia que a vida é muito curta para a gente não compartilhar com o mundo a nossa habilidade única. E foi isso que eu fiz. Eu desenvolvi melhor o blog do HC Investimentos. E só para ter uma referência do porquê dessa imagem, eu sempre curti correr também, além de jogar bola. E esse era o tempo que eu fazia antes de quebrar a perna. 10 quilômetros em 54 minutos e 35 segundos. Quem que corre, gosta de correr, seja para não profissionalmente, seja para
limpar a mente. Que legal. Esse foi o tempo que eu fazia antes de quebrar a perna. E esse foi o tempo que eu fiz 10 meses depois de ter quebrado a perna. E é por isso que eu falo que a nossa mente é o nosso ativo mais poderoso. E a gente realmente, o nosso medo não é pensar que a gente é incapaz, assim, de saber o quão memorável, eu não vou falar palavrão aqui, o quão foda, é isso aí, o quão foda a gente pode ser. De fazer um tempo desse com a perna que você está em recuperação ainda, que você tem que treinar. Então, isso representou muito para mim. Eu vi que eu podia ir além. Eu podia ir além com o meu blog também. Então, a HC Investimentos, que foi o meu primeiro blog sobre finanças e investimentos, ele começou a crescer muito. Tanto é que eu lancei um produto digital, e não sei se dá para ver na imagem direita, mas é uma mensagem do Matheus, cofundador do Hotmart, em que eu perguntei para ele qual foi a temperatura máxima que um produto no Hotmart já alcançou. E ele me respondeu: cara, a máxima atingida até hoje é exatamente o seu produto, com 120 graus e 120,52 graus. Aí eu vou e respondo para ele: poxa, que ótimo. Bom, então a meta agora é chegar nos 150 graus. Eu entendo que seja complicado, mas minhas metas são assim mesmo, lá no alto. E foi justamente o que aconteceu. E um dia, esse book teve um faturamento de 2.175. Para uns isso pode ser muito pouco, obviamente, hoje, com tantos números falados aqui, isso parece bem pouco, mas para mim representou muito no meu início. E em um dia teve esse faturamento de mais de 10 mil reais. E atingiu, pela primeira vez, um produto atingiu no Hotmart 150 graus. E eu sou muito grato por isso. Eu sou muito grato e eu não me dou por garantido todo o trabalho que esses caras fazem. Porque a capacidade que eles têm de transformar a vida, o empreendedorismo digital não seria o mesmo sem o Hotmart, posso garantir isso. Porque o que eles fazem no backstage, nos bastidores, a gente não sabe e muitas vezes a gente dá por garantido. Então eu queria deixar também esse pedido aqui. Nunca dê algo para você como garantido. Se alguma pessoa ajudar você, se algum produto, algum serviço ajudar você, não dê isso por garantido. Valorize isso. E a partir desse momento em que eu tive esse faturamento e mostrei para minha mãe, para o meu irmão, ninguém acreditava, 10 mil em um dia, estava na faculdade, a maioria dos meus amigos ganhava R$700 num estágio. E eu falei: quer saber, eu estou vivendo um sonho que não é o meu sonho. Eu não quero fazer a faculdade. As aulas eram muito teóricas, muito chatas. E foi um momento que foi um divisor de águas para mim, porque eu estava numa aula sobre derivativos financeiros. O pessoal do mercado financeiro aí sabe que é uma operação, nem todo mundo conhece, é um pouquinho mais complexa. E aí o professor dessa aula de derivativos financeiros, ele simplesmente ficou lendo um livro a aula inteira. E eu não acreditei naquilo. Cara, é sério? Jurava que essa aula ia ser fantástica, eu estou querendo aprender mais sobre isso, eu já fazia operações na prática sobre isso. E aí eu fui falar com ele no final da aula e perguntei sobre a operação mais básica de derivativos financeiros que alguém possa fazer e que eu estava fazendo na prática, e perguntei a opinião dele sobre o que eu estava fazendo. E a resposta dele, nesse momento, foi a seguinte: cara, desculpa, eu não sei do que você está falando. E aí eu voltei andando assim mesmo no corredor, olhando para o chão e pensando: será que esse é o tipo de profissional que eu quero ser? E nada contra professor nem faculdade, obviamente não foi o caminho que eu segui, mas eu não queria aquilo para a minha vida. Eu não queria ser alguém que simplesmente sabia muito de teoria e não aplicava nada na prática e não tinha poder de transformar a vida de outras pessoas a partir disso. E aí, chegando em casa, Christian, novamente, você está aí, cara, fecha os olhos, sei lá, tampa o ouvido. Eu cheguei em casa e eu me deparei com um vídeo para mim, um vídeo que mudou a minha vida, eu tenho certeza que mudou a vida de muita gente, que foi o discurso lendário do Steve Jobs em 2005 para graduandos de Stanford, em que ele fala sobre os 3 pontos, né, que não sei se é exatamente pontos, mas as 3 lições que ele aprendeu na vida dele. E aquilo ali mudou o meu dia. E uma frase em especial me chamou muita atenção, que é: o seu tempo é limitado.
Então não desperdice ele vivendo a vida de outra pessoa. Não deixe que a opinião dos outros cale a sua voz interior. Isso tocou profundamente o meu coração. Eu sabia que a partir daquele momento, eu não estava mais na faculdade. Eu larguei a faculdade e não tinha sim nem não tinha preto nem branco. Era isso. Larguei e é o que é. E minha família toda formada em faculdade pública, que quer seguir esse caminho conservador. Não sei se está certo falar conservador ou não, mas é um caminho mais tradicional, né, digamos assim. Foi muito contra, extremamente contra. E amigos falando coisas do tipo, pô, mas se você for preso, você não vai ter uma cela especial. E aí, cara, se você está se formando pensando em ter uma cela especial, se você for preso, o que você está fazendo lá, cara? Está jogando 4, 5 anos da sua vida aí no lixo, se é isso que você pensa. E eu sei que no começo, quando você não tem resultados, quando você está começando, digamos, do zero, é muito difícil ouvir isso, porque você não tem como falar, não, cara, dá certo. Eu falava, eu tenho convicção que vai dar certo, mas ainda não garanto que vai dar certo. E é muito complicado. Amigos, familiares, a minha avó, até hoje, a Letícia, que está aí comigo, que é minha amiga de infância, ela mora na cidade, já morou muito tempo na cidade da minha avó, e até hoje, quando ela se encontra comigo, depois de saber tudo que eu já fiz e tal, ela fala assim, meu filho, meu neto, se tudo der errado, você pode trabalhar como pedreiro aqui na cidade. E é sério, ela fala isso sério. É sempre muito engraçado, porque ela é muito doce. E aí conversar com ela, debater sobre faculdade, não faculdade, aí ela sempre, mesmo sabendo que eu já larguei, que eu não vou voltar, ela, e o diploma, hein? Quando é que sai? Vó, não vai sair, vó. Então, ser ovelha negra é difícil. Mas é justamente essa disciplina, essa vontade de fazer acontecer, essa clareza mental, que é muito importante na nossa vida. Então, não espere o incentivo dos outros. Seja o primeiro a acreditar no seu sonho. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre por que eu entrei nessa área de blog, de conteúdo, e eu fiquei me questionando o que torna um blog um conteúdo realmente memorável, que deixe um legado, que realmente ensine as pessoas e elas lembrem de você, do seu conteúdo. Eu comecei a minha jornada do conhecimento. Comecei a aprender muito, horas e horas e horas virado, estudando bastante. E eu descobri 3 grandes problemas que praticamente vários blogs, talvez 90% da internet têm. E o primeiro deles é design. Bom, acho que eu não preciso nem falar tanto. Mas sabe o que me chama mais atenção? São 2 coisas. Primeira coisa, paradoxo da escolha. Quando você olha para essa imagem, é um site de verdade, tá, gente? Eu acessei a URL e é assim mesmo. Você não sabe para onde direcionar a sua atenção. O que essa pessoa, sobre o que é o site dela? É meio zen, sei lá, tem foto dela para lá e para cá. Mas sabe o que é mais bizarro? Ali no Try Free, aquilo ali, aquele header, que tem link, é uma imagem. Uma imagem que tem um link na imagem. Não é clicável, não. É uma imagem com 5 pontos ali com link. Ou seja, usabilidade 0 desse site. Então, eu aprendi muita coisa que está errada. A primeira delas é que tem um estudo comprovando que 94% do fator de desconfiança em um site, ele advém do design dele. E o mais impressionante é que a gente só tem 8 segundos para manter a atenção do visitante no nosso site. Então, se o seu site não tiver um design, não tiver uma boa usabilidade, não mostrar logo qual é o seu posicionamento de cara, é muito capaz de você perder esse visitante. Eu vou te falar que visitantes recorrentes, que são as pessoas que te acompanham, que gostam do seu trabalho, são os seus melhores fãs. São as pessoas que vão admirar o seu trabalho ao longo do tempo. Então, isso é muito importante. E sobre o paradoxo de escolha, também tem um estudo aí que mostrava 24 potes de geleia de uma vez só, contra 6 potes de geleia de uma vez só. E aí, 24 potes de geleia, ele atrai mais atenção. O estudo comprovou isso. Só que os 6 potes de geleia, eles convertem 5 vezes a 6 vezes melhor em termos de conversão de vendas do que os 24. Então, muitas vezes em design, menos é mais. Então, em vez de tentar fazer igual aquela mulher, de colocar
1 milhão de coisas tentando fazer a call to action dela para vários processos. Não, foca em uma coisa só, sobre o que você faz, quem você é, o que a pessoa pode fazer no seu site. Outro problema, conteúdo. Minions são super legais. Mas as pessoas curtem os Minions. Eles são engraçados e tal. Mas na internet brasileira, ela está cheia de Minions. Porque eles são todos iguais. Tá, tudo bem, um deles tem um olho, outro tem dois, mas todos amarelinhos, com esse macacãozinho aí. E o conteúdo, muitas vezes, é assim. As pessoas não se dão o trabalho de criar um conteúdo memorável, um conteúdo que vai ser lembrado. E acabam virando Minions. Na verdade, acabam virando esse troço aí, super feio. E uma dica bem simples para melhorar isso é simplesmente você quebrar os seus textos em blocos. Só isso já ajuda muito você a se diferenciar. O pessoal que escreve, que produz conteúdo, sabe bem como isso é importante. E o terceiro ponto, talvez o principal ponto, é a parte de propaganda. Essa imagem, ela mostra todo esse heatmap, esse mapa de calor em amarelo e vermelho, ele mostra onde as pessoas direcionam a atenção delas com o olhar. Então, olha que interessante. Todas as imagens e banners que estão marcados ali em verde não tem praticamente nenhuma atenção. Isso é o que a gente chama de banner blindness. A gente fica cego por banners. É como a gente acessar o Facebook e saber que já vai ter os anúncios na lateral. E a gente praticamente já ignora, já nem olha mais para eles. A gente está tão acostumado a ver banner, que a gente não olha. Outro problema, os links malvados. Aqueles links que você sabe que vão te levar para algum lugar que não é onde você quer ir. Isso também é outro fator que destrói a internet, destrói os blogs e sites. E, obviamente, a forma agressiva que a maioria dos sites e blogs tem de vender os produtos, de empurrar na cara do leitor o serviço maravilhoso que vai mudar a vida dele em 1 segundo. E a partir disso, desse conhecimento, dessa jornada, eu fundei o Viver de Blog, que é esse blog aí, que muita gente deve conhecer já, é o formato dele hoje. Samuel falou de 3 milhões, a gente está hoje em 5,7 bilhões de visitas. Esse mês a gente vai bater 6 milhões de visitas, vai bater 10 milhões de page views, páginas visualizadas. E esse é um número interessante para a gente ver a capacidade que a gente tem de trazer a mensagem para as pessoas. Desses 5,7, 2 milhões de visitas são orgânicas, ou seja, pessoas pesquisando no Google por algum termo e achando o nosso site. E é uma visita que vocês podem ver nesse gráfico aqui, que é crescente e constante praticamente. É bem linear assim mesmo. E no começo é difícil. No começo você vai lá do zero, vai postando conteúdo, e daqui a pouco você já está com 125 mil visitas orgânicas por mês. Nossa meta esse ano é de 500 mil visitas orgânicas e 1 milhão de visitas por mês no Viver de Blog. Além disso, com um blog que não tem propaganda, que não tem esses grandes problemas de design, que tem um conteúdo diferenciado, a gente conseguiu uma lista de e-mail com 150 mil pessoas cadastradas, o que dá digamos, poder de fogo assim, para a gente muito grande, de disparar um e-mail e atingir muitas pessoas. Então, tem conteúdo novo, dispara um e-mail, mais pessoas voltam ao seu site. A gente tem hoje 65 posts, mais de 100 mil comentários, mais de 70 mil e-mails recebidos. Eu queria falar agora sobre os 3 tipos de artigo que eu acho que você pode entender quais são esses 3 grupos de artigos e como explorar melhor eles. O primeiro é a super história pessoal. E um exemplo dele foi o artigo que eu escrevi sobre quebrar perna, largar a faculdade e o dia que eu vi meu pai chorar. Teve esses números, 3 mil visualizações em um dia, 500 compartilhamentos e 100 mil comentários em um dia. Segundo tipo de conteúdo, ranqueamento orgânico. É o tipo de artigo que você busca ranquear, ou seja, você melhora o SEO dele, você faz o artigo sobre uma determinada palavra-chave e aí consegue esse grande número de visitas orgânicas ao longo do tempo, que são crescentes e bem lineares. Um exemplo foi um infográfico sobre psicologia das cores. Mais de 400 mil visualizações de conteúdo, 150 mil visitas orgânicas, somente orgânicas até hoje, e mais de 40 mil pessoas cadastradas na lista de e-mail só por esse conteúdo. Então, esse é o poder de um conteúdo memorável. Você conseguir 40 mil pessoas cadastradas na sua lista somente através dele. E o terceiro tipo é a viralização nas redes sociais, que aí
foi o Infográficos, que a gente também criou. A gente gosta de infográficos, e-books, são materiais diferenciados, educativos, sobre os 80 erros gramaticais que fazem você parecer um idiota. E ele também teve 450 mil visualizações de conteúdo, 31 mil compartilhamentos e mais de 27 mil pessoas cadastradas na lista de e-mail somente através dele. Eu vou falar... não, na verdade, acho que desse título eu não falo, mas idiota, por exemplo, é o que eu chamo de PEP. Palavra extremamente poderosa, que atrai muita atenção das pessoas, gera uma certa polêmica. E esse foi um dos fatores responsáveis por esse artigo, esse infográfico, conseguir atrair tanta gente. Então, agora eu vou passar para você 3 dicas de ouro para criar um conteúdo memorável. Estamos juntos nessa? Sim. Beleza. Então, a primeira, acho que é, de longe, a mais importante. O Ladeirinha falou um pouco sobre títulos na parte de YouTube. Eu vou falar títulos voltados para blog, o que também pode ser muito adaptado para redes sociais, para YouTube. Então, os títulos eles são matadores. E por quê? Eles são matadores porque se a pessoa não se interessar pelo seu título, todo o conteúdo, mesmo se ele for uma obra-prima que você criou, já era, você perdeu ele. Porque se a pessoa não se interessa pelo seu título, se ele não atrai a atenção e faz a pessoa clicar para ler, não interessa o conteúdo, ela não vai ler. Então, eu cito o exemplo da Upworthy, que foi um site lá fora, que teve o crescimento mais exponencial possível em relação a todos os sites e portais que tiveram um crescimento muito grande. Então, BuzzFeed, Business Insider, Upworthy foi uma viralização total. E qual é o diferencial deles? Títulos. Eles tinham uma política de criar 25 títulos para cada conteúdo, e aí um curador escolhia 4, e depois um editor escolhia qual é o melhor título. Eu vou dar agora alguns exemplos, 3 exemplos de títulos que a gente utilizou, e eu vou quebrar o título para vocês entenderem o porquê de cada palavra e por que ela faz a diferença. Então, o primeiro é 19 brilhantes dicas sobre como escrever bem e melhor. Você não pode ignorar a número 17. Por que funciona bem? Inclusive, a gente está em primeiro lugar para como escrever bem em SEO. Então, foi um título também que atraiu muita visita e também ajudou a ranquear. 19. As pessoas adoram listas, né? 7, 10, 17, 19, números mágicos aí. O pessoal... Por que listas funcionam? Porque é uma informação incompleta. Como eu falei agora, eu vou dar 3 dicas sobre produção de conteúdo memorável. Eu já estou começando a dar a primeira, mas vem 2 aí. Você não sabe ainda quais são as 2. Então, isso cria um gap de conhecimento. Cria um buraco que você precisa fechar. Um loop, na verdade. Brilhante, isso é o que eu falei sobre PEP. Palavra extremamente poderosa, que chama a atenção, causa impacto. Dicas sobre... As pessoas adoram dicas, principalmente dicas rápidas, dicas fáceis de aplicar. Como escrever bem e melhor é a palavra-chave. Como escrever bem e como escrever melhor também é uma palavra-chave que a gente, às vezes, ainda brinca de tentar ranquear para 2, ou 3, ou 4 em um único conteúdo. Você é a segunda palavra mais importante que a gente pode utilizar no nosso vocabulário. A primeira delas é o nome de cada um. Inclusive, tem um Henrique Carvalho aqui também. Levanta aí e dá um oi pra gente. Conheci ele ontem, Henrique Carvalho. Nossa, que legal. Então, você é a segunda palavra mais importante que você pode utilizar. Então, ao invés de, às vezes, 7 coisas que vão te fazer. Não, substitui. 7 coisas que vão fazer você. Isso, quando você fala você, a pessoa automaticamente ela fica meio ligada assim. É comigo? Então, você é uma palavra muito boa de usar em título, em conteúdo. E não pode ignorar a número 17. Curiosidade, né? Você deixa um loop aberto novamente aí. Segundo título. Guerra às redes sociais. O maior cemitério de grandes ideias, a armadilha invisível para o empreendedor e a batalha por um futuro alternativo. Esse é grande. Guerra, PEP, palavra extremamente poderosa. Redes sociais, termo-chave que a gente está querendo ranquear. O maior cemitério de grandes ideias. Novamente, mais PEP aí. Cemitério é algo que atrai muita atenção. Armadilha invisível. Armadilha também é uma palavra muito poderosa. As pessoas têm esse risco, né? É armadilha, é risco, o perigo. E invisível, algo que elas não têm conhecimento. Tem um buraco também de conhecimento. Então, você vê que cada palavra é pensada no título. Para o empreendedor, público direto. Estou falando diretamente com empreendedores, então eles se identificam. Batalha, outra PEP, e está relacionada à guerra. E por um futuro alternativo, quer dizer que tem um problema e eu vou resolver no conteúdo. E eu não disse, obviamente, no título
qual é essa solução, qual é o futuro alternativo. Então, eu estou passando 3 títulos para vocês verem a importância que um título tem e por que a gente pensa tanto na hora de criar um título. Palavra por palavra, porque isso importa. Porque 80% das pessoas vão ver o seu título e 20% somente vão ler o seu conteúdo. Terceiro, tá? Como fazer uma introdução irresistível? Simples técnicas de redação para você nunca mais causar uma péssima impressão. Como fazer uma introdução? Palavra-chave. Irresistível, PEP, palavra extremamente poderosa. Simples, é o que eu falei sobre fácil, simples, passo a passo, dicas. Técnicas de redação, outra palavra-chave que a gente está buscando ranquear. Estamos indo bem também nela. Para você, novamente, você, e não para ti, ou para ti versus para você. Nunca mais causar. O nunca também é uma palavra muito poderosa de você utilizar nos títulos e conteúdos. E uma péssima impressão é uma técnica que a gente utiliza chamada rima. Nossa, não tem nada, técnica chamada rima. Que péssima impressão rima com técnicas de redação. Por que várias músicas que são mega clichês, assim, ou muito conhecidas hoje, elas pegam tanto, ficam tão grudadas na gente? A maioria porque ela usa fortemente rima. Então, use isso nos seus títulos. Tem muitas copies, muitas páginas de vendas, páginas que estão vendendo produto ou serviço, que utilizam essa técnica da rima para atrair a atenção das pessoas. Isso realmente fica na nossa mente. E aí, eu queria falar sobre dom, porque muitas vezes, quando você atinge um certo patamar, algumas pessoas vão chegar para você e vão dizer: cara, você tem um dom de produzir conteúdo, tem talento. Aí tu olha assim para ele: dom? Isso é um elogio ou você está realmente brincando comigo? Porque dom, parece que a pessoa nasceu com isso. Parece que a pessoa tem isso de berço. Eu tenho o dom de produzir conteúdo. Cara, olha isso. Quando a gente criou o título Como Fazer uma Introdução, a equipe, eu, Larissa e a Fernanda, o time de criação da Viver de Blog, olha quantos títulos a gente pensou no nosso brainstorming para chegar no final. Então, tem 11, 20, 33, 38. De 38 títulos, a gente separou em 7. Na verdade, 6. E de 6, a gente escolheu o título final. E aí chega uma pessoa e você tem o dom de fazer títulos impossíveis de serem ignorados. Sério, cara? Como o Murilo Gun diz, isso é hard work, papai. Isso aqui é trabalho sério. Então, olhe os bastidores, pense muito nisso, bastidores versus o palco das pessoas, já foi muito falado aqui. Então, quando uma pessoa está lá vendo, meu Deus, o título do cara é fantástico, eu realmente quero ler, olha o que está por trás disso. 1, 2 horas de brainstorming, que, aliás, é um dos melhores tempos. Assim, a gente realmente curte muito fazer esse brainstorming, porque sai cada coisa mirabolante ali, que a gente tem que dizer: não, peraí, isso aqui está passando o limite, não, isso aqui está maneiro. Aí vai palavra por palavra, até chegar no final. Então, isso é a busca pela maestria, por você dominar a arte que você tem. Então, fica a reflexão sobre falar que uma pessoa tem dom ou talento. Eu acho que tem um livro sobre isso, Talent is Overrated, que o talento é muito superestimado, né? A segunda dica é sobre SEO. Até me perguntaram ontem se eu ia falar sobre SEO, então vamos lá. E eu vou trazer o infográfico sobre 80 erros que fazem você parecer um idiota, para analisar como que a gente ranqueia para essa palavra-chave, erros gramaticais. Para ser sincero, não é tão difícil, mas a gente ranqueia para diversas outras, mais de 10 palavras-chave, em primeiro lugar, só com esse infográfico. A primeira coisa que eu queria falar é que talvez muita gente não saiba, mas num blog, quando você utiliza um plugin de SEO, a gente usa o Yoast SEO, para quem quiser saber, você pode definir um título que é para o usuário e um título para o Google. Então, no seu blog, você pode escrever títulos enormes, como aquele da guerra, as redes sociais, e para o Google, você pode mostrar um título mais enxuto. Até porque tem uma limitação, que se você passar, ele vai começar a cortar o título. Então, você precisa definir título para o blog, título para SEO. Então, o título que a gente definiu foi esse, 80 erros gramaticais que fazem você parecer um idiota. Outra dica, o slug, que é essa parte, erros-gramaticais, ele está com a nossa palavra-chave, então está no título, está no slug, está na meta-descrição, erros gramaticais, está ali em negrito.
Então, quando uma pessoa pesquisa por um termo no Google e você tem ela no título, no slug, na URL e também na descrição, isso fica em negrito, fica mais destacado para o seu usuário. Dica simples aí de SEO. Nos cabeçalhos, você pode usar também a repetição dessa palavra-chave, erros gramaticais. No alt tag das imagens, erros gramaticais. Dentro do conteúdo, erros gramaticais. Em outros conteúdos, referenciando para um novo conteúdo, ou seja, fazendo um link building interno dentro do seu site. E também nossa, isso é difícil. Catraca Livre postou esse infográfico da gente, linkando para o nosso infográfico original, erros gramaticais. Isso, obviamente, de um domínio com relevância, linkando para a gente, ajuda muito também o ranqueamento. Então, são vários fatores aí que você vai masterizando, dominando, para poder melhorar o SEO do seu site. E hoje em dia, os fatores que influenciam em SEO, tem muita discussão sobre o que influencia, o que não influencia, nunca se chega a um consenso, porque é um algoritmo fechado do Google. E o pessoal tenta estimar cada vez mais como que se faz para chegar lá em primeiro lugar no Google. Só que o que realmente importa hoje, é óbvio que dominar essa parte técnica que eu falei, alguns detalhes aqui, é legal, mas o essencial é você produzir conteúdo memorável. Porque cada vez mais o Google está inteligente, ele reconhece que um conteúdo é de qualidade ou não. Como isso? Se o visitante passou muito tempo no site, se é o bounce rate do site, a taxa de rejeição, ele entrou e saiu, se é alta ou baixa, se tem muitos sites linkando para ele, se ele é muito compartilhado nas redes sociais. Então, quando o seu conteúdo é memorável, ele é diferenciado, as pessoas querem compartilhar, querem consumir, querem recomendar, querem participar ali daquele movimento. Então, por isso, produzir conteúdos memoráveis é importante. Outra dica sobre conteúdo bem rápida, ortografia. Revisão da ortografia. O que você vê nessa imagem? A primeira coisa que chama a atenção para você é o dente, né? Essa sujeira aí. Mas você percebeu que a mulher tem 6 dedos? Isso, pessoal, é a importância de você revisar um texto. Eu não sei se você notou, mas eu escrevi ortografia com H. Obviamente, isso foi de propósito, foi uma brincadeira. Mas o que eu quero dizer? Quando você comete um erro desses, e assim, cometer erros de ortografia, está tudo bem, não está tudo bem, mas é aceitável pelo seu leitor, desde que ele não seja grotesco, como escrever ortografia com H. Porque depois do que você fala, depois que a pessoa viu uma palavra errada, algo muito fora do padrão, ela se desliga. E é como o caso desse cara aqui. Tem uma sujeira no dente dele, e foi uma propaganda da Colgate, isso, falando que a sujeira no dente é tão perceptível que algo como uma mulher de 6 dedos é difícil de perceber. E isso é a revisão da ortografia no seu site. Ela é muito perceptível. Pode ter um leitor fanático pelo seu conteúdo, e aí tem um erro grotesco, ele se desliga na hora. E a terceira, storytelling, Batman, agora sim. A gente teve um artigo sobre... É um artigo até forte, tá? Sobre trabalhar até morrer ou morrer de trabalhar. E a gente começa o artigo assim. Stephanie era uma funcionária de uma grande empresa telecom na França em busca de um direito básico esquecido pelas grandes corporações, a qualidade de vida no trabalho. Era porque, aos seus 32 anos, ela escreveu suas últimas palavras de um e-mail enviado ao pai, pouco antes de se jogar da janela do escritório. O meu chefe não sabe, obviamente, mas eu seria a 23ª funcionária a se suicidar. Eu não aceito a nova reorganização do serviço. Eu vou mudar de chefe e para passar por aquilo que eu vou passar, eu prefiro morrer. Deixo no escritório a bolsa com as chaves e o celular. Levo comigo a minha carta de doadora de órgãos. Nunca se sabe. Não gostaria que você recebesse uma mensagem desse gênero, mas estou mais do que perdida. Quero lhe bem, papai. Então, quando você começa com uma história dessa, e depois a gente até vai além, mostrando como o diretor da própria empresa falava que ele tinha que demitir 22 mil pessoas, ou seria pela porta ou pela janela, você nota a gravidade do problema, que é a qualidade de vida no trabalho. E por isso a gente também busca, através da Viver de Blog, mostrar que ter um blog, viver de blog, é um estilo de vida sim. É buscar uma saúde melhor, uma qualidade melhor na sua vida. Fazer o que você ama e ainda cuidar das pessoas ao seu redor, da sua própria saúde. Storytelling, eu poderia fazer uma palestra só sobre storytelling, falando sobre a fórmula
na jornada do herói, dividido em 2 passos, em 3 atos. E, novamente, Steve Jobs. Quando eu quebrei a perna e eu consegui aquele resultado correndo, melhorando em mais de 10 minutos o meu tempo, eu ganhei uma conexão muito forte com a empresa e com o Steve Jobs, como líder da empresa naquela época. Por quê? Porque o iPod, ele foi a minha porta de entrada dos produtos da Apple. E o iPod, mais um aplicativo da Nike, assim, estou citando empresas aqui, mas não é nenhuma recomendação nem nada, mas que para mim fizeram toda a diferença, porque através deles dois, eu conseguia mensurar o quanto eu estava melhorando nas corridas que eu fazia. E aquilo de chegar em casa e conectar o iPod e subir os dados para o site da Nike, e analisar os gráficos e de como eu estava melhorando e de ver que amigos estavam compartilhando essa jornada comigo, aquilo mudou a minha vida. Porque eu queria fazer melhor e melhor e melhor e melhor. Eu mensurava resultados, eu entendia como que eu podia melhorar, eu devorava revistas sobre corridas. Então, essa empresa, ambas empresas tiveram uma marca na minha vida, que é uma marca muito positiva. E esse é o poder, muitas vezes, de um storytelling, de uma história que você conta e que é lembrada. É algo que fica dentro de você e você quer passar para outras pessoas. E, novamente, a frase do Steve Jobs, que foi fundamental. Seu tempo é limitado, então não desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Não deixe que a opinião dos outros cale a sua voz interior. E eu comecei sozinho essa jornada. E ir sozinho, por um tempo, é ok. É solitário, mas é ok. Mas hoje a Viver de Blog cresceu para uma equipe de 16 pessoas hoje, 16 colaboradores. E eu só tenho a agradecer a todos eles, porque estar numa jornada junto com outras pessoas com uma missão e propósito parecido é algo que realmente não tem preço. Você não sabe a felicidade que é estar com esse pessoal. E alguns deles até, na verdade, 8 deles estão aqui nesse evento. Essa foto foi tirada ontem, nesse evento. E eu queria reconhecer cada um deles que está aqui. Pediria que eles se levantassem, por favor. Queria que vocês me ajudassem a reconhecer o trabalho deles. Quando você está junto de pessoas extraordinárias numa jornada, toda aquela solidão, muitas vezes você tem de um empreendedor solitário que está buscando fazer a diferença, ela se torna gratidão. De você poder estar dia a dia ali, trabalhando com essas pessoas. E não tem ninguém do Rio de Janeiro, todos são de outros estados. Tinham 2 pessoas até que estavam fora do Brasil, que estavam trabalhando junto com a gente. E realmente não tem como mensurar a felicidade disso, porque essas pessoas brilhantes, de ótimas ideias, estarem ali compartilhando o dia a dia delas com você para uma missão única, um objetivo de fazer a diferença através da Viver de Blog. Não tem preço que pague isso. Então, o Viver de Blog hoje é essa empresa que está se tornando cada vez maior. E o objetivo nosso é de cada vez crescer mais para poder ajudar mais pessoas. E ano passado a gente era uma equipe mais ou menos de 4, 5 pessoas, e hoje a gente está com 16. 12 dessas pessoas vieram de uma vez só. Então foi um processo intenso, porque eu tenho a clareza de onde a empresa precisa chegar, quantas vidas a gente precisa transformar. Então, novamente, a clareza, a imersão de você entender onde você quer chegar, isso já é um bom caminho andado. E eu queria deixar uma mensagem muito importante hoje, e até citando novamente o Batman, que eu acredito no herói sem máscara. Primeiro, por que Batman? O Batman, ele é um super-herói que, na verdade, não tem superpoderes. Ele é um cara extremamente disciplinado, que teve um trauma de infância, e ele não quer que outras pessoas passem pelo que ele passou. E ele se veste justamente como um morcego, porque ele abraça o medo que ele tinha de morcegos, que foi, na cabeça dele, o que incentivou a morte dos pais. Então, olha como isso é
muito poderoso, essa disciplina que ele tem, essa vontade de ajudar os outros, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, dos vilões que ele enfrenta. E hoje em dia, eu acredito no herói sem máscara. Eu vejo um herói aqui em cada um de vocês. Todo empreendedor é um grande herói sem máscara. Ele não precisa de uma máscara para combater todos os inimigos, tudo que está acontecendo, política, economia. Todos vocês são heróis sem máscaras. Eu admiro vocês por isso, por essa vontade de estar aqui, de fazer acontecer, de acreditar no sonho de vocês. Então, eu realmente acredito nesse empreendedorismo, empreendedorismo que mostra os bastidores, que não tem máscara, que é o que realmente é. É isso que vai fazer a gente seguir adiante, seguir com a nossa mensagem. Então, eu realmente acredito no poder dessa mídia para mostrar todo esse mundo sem máscara. E eu vejo novamente em cada um de vocês que vocês são empreendedores e empreendedoras sem máscaras, que estão ali realmente para fazer acontecer, não estão dispostos a só mostrar o palco como você é maravilhoso ou maravilhosa. Todo mundo tem defeitos, todo mundo segue algumas rotinas, tem um estilo de vida, e mostrar isso, compartilhar isso com o mundo, eu vou dizer, é o dever de vocês. O mundo precisa de vocês, precisa da mensagem de vocês. Seja ela pequena ou grande, independente do que você pense, você tem que compartilhar isso com o mundo. O mundo está precisando de pessoas, de empreendedores e empreendedoras que querem levar produtos e serviços para outro nível, querem levar a mensagem para um outro nível. Eu curto muito essa frase que diz que seja melhor do que você imagina, até o ponto em que você não será tratado como um louco, mas sim como uma lenda memorável. Muito obrigado.